Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Oi, Vera. Oi, João, Débora, Estela. Vão chegando aí, gente. Oi, Tainá, Thiago, Yasmin. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma live Arroz com Gestão. Oi, Arthur. Cris. Vamos chegando aí, minha gente. 3, 2, 1. Seja muito bem-vindo a mais uma live Arroz com Gestão. Isso mesmo. Enquanto você almoça, aproveita para aprender aquilo que a faculdade não te ensinou. Aqui nós vamos discutir estratégias rumo ao aumento do faturamento do seu consultório odontológico através de uma eficiente gestão de processos e de pessoas. O meu nome é Flávia Nantes e o tema de hoje é o primeiro passo para aumentar o faturamento e o lucro do seu consultório. Eita, gente! Quarta-feira, horário de almoço, hora de falar de gestão. Aproveita que você já entrou aí, compartilha esse vídeo com mais amigos dentistas. Vamos fazer uma corrente do bem aí. Eu tô aqui doando do meu tempo para trazer esse conhecimento para vocês. Faz o mesmo. Clica aí no botãozinho que tá aí, ó, de compartilhar. Chama aí 5 amigos para essa live, que eu tenho certeza que muitos que participam aqui desse momento comigo, semanal, conseguem ter uma mentalidade ali mais empreendedora, né? Que é o nosso objetivo aqui, tá bom? E você aí também já aperta o coraçãozinho para que essa live possa, né? O Instagram possa entender que essa live é interessante aí, tá bom? Então assim vocês também ajudam a chegar esse conteúdo a mais dentistas. Galera, vamos lá. Então, quando a gente está falando sobre aumento do faturamento, aumento do lucro do consultório, primeiro a gente tem que entender qual que é a diferença do faturamento, qual que é a diferença do lucro, né? Muitos misturam isso. E é importante a gente ter discernimento. Por quê? Porque um é uma coisa, outra é uma coisa. Quando eu preciso aumentar um, eu tenho que olhar para algumas coisas. Quando eu preciso aumentar o outro, eu tenho que olhar para outras coisas. Flávia, qual que é o mais importante? Gente, o lucro, ele é o mais importante, porque é o que vai sobrar para você. Só que sem o faturamento, você não tem lucro, entende isso? Então, assim, eu não consigo olhar para um sem olhar para o outro. Ambos são importantes. Primeiro, eu tenho que aumentar o meu faturamento e, consequentemente, eu vou aumentar o meu lucro, tá bom? Então, vamos lá. Para eu aumentar o faturamento, eu aumentar o lucro do consultório, é muito normal que a grande maioria aí dos dentistas pense num primeiro momento, eu tenho que trabalhar mais, né? Então, pode ser que até num primeiro momento, vamos colocar aí, o dentista se mata de trabalhar em determinado mês e ele vê que realmente aumentou o faturamento do consultório dele. Só que isso é errado. Por quê? Porque você não vai conseguir, muitas vezes, manter não só o resultado do seu consultório, né, tanto do faturamento quanto do lucro, mas manter a constância de trabalhar em excesso. Então, se você já tem uma carga horária pesada e você pensa, eu preciso aumentar o faturamento do meu consultório, eu tenho que trabalhar mais, para por aí e não age dessa forma, tá? Por quê? Porque é uma forma burra de você aumentar o faturamento. Você pode, mais uma vez, até conseguir, mas ele não vai se sustentar. Então, naquele mês, né, onde você trabalha mais, se dedica mais, pode ser que tenha um aumento. Primeiro, esse aumento, ele não é um aumento grande, porque depende das suas horas trabalhadas e isso é escasso. Você pode dar chilique aí, mas você não vai conseguir trabalhar 36 horas por dia. Você pode espernear, dar birra, mas você não vai conseguir trabalhar mais que 24 horas por dia. Então é uma forma burra de aumentar o faturamento. Flávia, aumenta? Aumenta, tá? Só que não se sustenta. E aí o que adianta você aumentar naquele mês, né? E no outro mês, até piorar a situação. Então, se você aí já passou por essa situação, naquele mês eu trabalhei mais, eu me dediquei mais e aumentou, mas no mês seguinte, tudo caiu. Primeiro, questão de energia, né? Então, quando eu me dou em excesso, quando eu estou em sobrecarga de trabalho, quando eu estou em sobrecarga de energia, é normal o corpo desacelerar depois daquele momento ali que você entende como, eu consegui virar um mês, consegui fechar o caixa. E aí você demora tempo para recuperar tanto a energia, quanto a disposição, quanto a sua própria motivação, tá? Então vamos supor, você vai lá, trabalha nos 30 primeiros dias lá daquele mês. Exemplo, outubro, começamos outubro agora. Outubro eu preciso aumentar meu faturamento.
Ó, se você já trabalha 8 horas por dia, vamos supor que você trabalhe 10 horas por dia. Ou 12 horas por dia. Então, você tá fazendo uma sobrecarga, tá? Só que de forma burra, sem estratégia. E aí você vai lá, aumenta. Chega no final de outubro ou começo de novembro, o seu corpo automaticamente vai entender, né, que aquilo tá estranho. Que não é o seu normal. Então, ele vai fazer assim, ó. Vai murchar, né? Vai diminuir. E aí, muitas vezes, demora quase que 10 dias, ou até mais do que isso, 15 dias, para você voltar à sua naturalidade. Porque você fez o quê? Você forçou o seu motor sem ele estar preparado. Então, isso é fisiologicamente o que eu tô falando. Todos vocês, se for pensar aí na matéria de fisiologia da faculdade, vocês vão entender sobre isso. Então, é natural que não se sustenta, tá bom? Então, Flávia, trabalhar mais para faturar mais ou para lucrar mais não é a melhor forma? Isso não é. Pode até, mais uma vez, pode até aumentar, mas não vai se sustentar. Você não vai conseguir manter isso, que é aquele efeito montanha-russa que vocês já conhecem. Um mês eu tô bem, outro mês eu não tô. Outro mês eu melhoro, no outro eu tenho uma queda ainda maior, tá bom? Então, Flávia, o que vai sustentar o meu faturamento mais alto? O que vai sustentar o meu lucro mais alto? Exemplo, quero aumentar o meu lucro em 30%, quero aumentar o meu lucro em 50%. Para isso, eu quero aumentar o meu faturamento, dobrar o meu faturamento. Um exemplo, tá? O que vai sustentar você repetir esse resultado é você analisar friamente, olhar para os seus números e entender o que seus números estão gritando para você, que é o que a grande maioria não faz. Isso a gente apelida de estratégia, tá? Então assim, uma palavra chique, uma palavra bonita, meu Deus, estratégia, né? E muitos falam assim, nossa, mas que coisa é essa? Que difícil pensar em estratégia. Gente, estratégia nada mais é do que você olhar para os seus números, olhar para a sua realidade e entender onde que está o erro e o que aquele número tá querendo te mostrar. Onde que você pode chegar, tá? Então, assim, tudo tem teto, minha gente. Eu não consigo olhar para algumas situações e pensar, eu posso fazer o impossível. Não, tem coisas que tem limite, até mesmo perante a sua estrutura, perante o seu espaço. Vamos pegar um consultório que tem uma única cadeira. O dentista vai colocar lá uma meta de R$500 mil, nossa, só se ele vender um ticket altíssimo. Por quê? Porque as horas não condiz, exemplo, com um faturamento extremamente alto como de clínicas maiores. Então a gente tem que olhar para a nossa realidade, a gente tem que olhar para o que eu tenho no momento e o que eu posso fazer para melhorar as condições que eu tenho, tá? Claro que o céu é o limite, mas aí eu tenho que pensar em expandir, em crescer minha equipe, em crescer minha estrutura e por aí vai. Beleza? Então esse é o primeiro ponto pra gente alinhar aqui, pra gente deixar tudo com uma base pra gente poder construir o nosso conteúdo. Então, Flávia, você tá querendo me dizer que eu preciso olhar para os meus números e entender o que os meus números estão dizendo? Exatamente isso que eu quero falar, tá? Então nós já falamos aqui sobre a diferença de faturamento, a diferença dele para o lucro. Nós já falamos que trabalhar de forma burra não é o ideal, porque você não vai conseguir sustentar isso a longo prazo, né? E nós estamos falando agora de olhar para os seus números e entender o que eles querem me dizer, porque é a partir daí que eu vou trazer estratégias, beleza? Então nós vamos entrar em algumas estratégias aqui, combinado? E aí a gente vai discorrer sobre elas, ó, vamos lá. Primeiro ponto aqui que eu preciso avaliar. Quais são os erros mais comuns, tá? Do baixo faturamento. Ou seja, Flávia, meu consultório, ele tem potencial para faturar mais. Ele tem potencial, mas ele não tá faturando o tanto que poderia faturar. Que erro que eu tô cometendo? Eu sugeri alguns, né? Lógico que isso aqui, ele é individualizado, mas alguns dos sintomas aí de um faturamento baixo, que pode ser horas trabalhadas. Então, vamos supor, Flávia, porque eu trabalho no meu consultório só 3 vezes na semana. Poxa, suas horas de dedicação estão poucas. Flávia, mas é que eu trabalho no SUS de manhã. Ou Flávia, eu trabalho ainda no consultório de um colega meu, todos os dias de manhã, e no meu consultório só à tarde. Tá condizente com o seu baixo faturamento. Entende? Então, olha só,
Se o meu faturamento não está condizente com tanto que poderia ser melhor, primeiro, as horas trabalhadas estão no limite? Eu tenho cadeira ociosa? Porque pode ser que você trabalhe muito todos os dias no seu consultório, das 8 às 8 da noite, mas você às vezes tem 2 cadeiras e tem cadeira ociosa. Então você poderia estar faturando o dobro do que você fatura, ou o triplo do que você fatura, ou 5 vezes mais do que você fatura, só que você está com horas trabalhadas menores do que a sua capacidade da estrutura. Então, primeiro ponto, eu trabalho bastante, tá? Gente, aqui não confunda em aumentar o faturamento com trabalhar mais, tá? Entenda que eu preciso dedicar o mínimo de horas trabalhadas para que eu consiga atingir o faturamento. Senão, o que vai acontecer? Eu vou ter que trabalhar, exemplo, atendendo um paciente por dia. E aí eu vou ter que cobrar quanto desse paciente? Qual que é o ticket médio dos meus procedimentos? Entende? Então vamos lá. Vamos pensar aí numa hora comum de 8 horas por dia. Você trabalha, a sua cadeira trabalha 8 horas por dia? Certo? Esse é o primeiro ponto que você tem que avaliar. Segundo ponto aqui, ó, de erros comuns de baixo faturamento. O ticket baixo. Então, é importante eu olhar para o meu ticket em termos de faturamento, sim. Se eu quero ter um faturamento maior, se eu quero ter uma entrada maior ali no meu caixa, eu preciso pensar que quanto mais caro for os meus tratamentos, né, a média dos meus tratamentos, maior vai ser meu faturamento. Então, eu vou dar um exemplo. Ah, Flávia, eu fiquei sabendo que tem uma clínica aqui do lado, eles trabalham só de segunda a sexta, eles trabalham só 8 horas por dia e eles têm um faturamento de 500 mil reais. Um exemplo, tá? O que você já chutaria? Ticket médio mais alto. Por quê? Porque às vezes trabalha muito menos do que a grande maioria, né? Não trabalha sábado, trabalha só 8 horas, atendem poucos pacientes, porém o ticket médio é alto. Então, quando eu estou falando do meu baixo faturamento, eu tenho que olhar para o meu ticket. Se você, por exemplo, tá na ortodontia e cobra mensalidade, se você tá mais na área preventiva ali, da profilaxia, né, de tratamentos mais baratos, é entendível que seu faturamento seja menor. Então, não pode ficar comparando com o vizinho, não pode ficar comparando com o que o outro posta lá. Ah, esse mês bati minha meta. Esse mês eu fiz 100 mil reais, esse mês eu fiz 200 mil reais, esse mês eu fiz 300 mil reais. Por quê? Porque essas pessoas, muito provavelmente, trabalham ou com alto fluxo ou com um ticket bem mais alto que o seu. Então, se você tem, né, a vontade de aumentar o seu faturamento, você tem que começar a olhar para o seu ticket médio, beleza? Pessoal, se for surgindo dúvidas, manda aí no chat para mim, tá bom? E aí, conforme eu ver aqui, a gente para e eu vou respondendo. Um outro erro muito comum do baixo faturamento é a agenda vazia. São poucos pacientes, entrada baixa de pacientes. Então, exemplo, ó, dei 3 exemplos aqui. Vamos ver se vocês aí conseguem já identificar. Porque a ideia dessa live daqui, galera, é trazer clareza. É trazer pontos para que você avalie aí na sua realidade e você fala, descobri, esse é um problema meu, esse é um buraquinho do meu balde. Então, o que você acha aí dos 3? 1, horas trabalhadas, 2, ticket médio ou 3, poucos pacientes. Onde que tá um erro seu aí de faturamento? Coloca aí no chat pra mim, 1, 2 ou 3. 1, horas trabalhadas, 2, ticket médio e 3, poucos pacientes. Por quê? Porque dependendo de onde você vê que é um problema pro seu faturamento, é onde você tem que trazer força de estratégia. Ó, já chegamos aqui no 3 e 3. A Manu, Estela, consultório odonto lá. Então, tá vendo que os primeiros já entendeu que tem capacidade de colocar mais paciente, certo? Então, tem que trabalhar melhor o marketing. Tem que estar presente nas redes sociais. Tem que estar fazendo um Google. Olha só, eu tô trazendo a estratégia que é a solução do que você precisa para melhorar o seu faturamento. Olha a importância disso. Número 2 aqui, ó, a Dawane mandou 1 e 2, horas trabalhadas, 1, 2, ticket médio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a pensar em tratamentos que tenham maior valor, ou seja, que eu consigo cobrar mais. Porque assim, eu vou aumentar o meu ticket médio.
Tem várias formas de aumentar o ticket médio, tá? Então eu posso, às vezes o problema tá no meu olhar, às vezes o problema tá na minha avaliação. Eu que não tô oferecendo determinados tratamentos pro meu paciente. Às vezes eu só tô fazendo aquilo que o paciente chega pedindo. Olha só, até isso envolve. Então eu já consigo diagnosticar aqui onde está o seu problema, tá? Gabriela 2 e 3, a Cris 2, que é o ticket médio, a Évila 2 e 3. Então, olha só, galera, que massa. Vocês já estão tendo o quê? Percepção de onde está o problema. Muito bom. Então, entende? Onde eu tenho problema, eu tenho que focar a minha solução. Então, se esse é um problema que meu faturamento está vindo baixo por conta disso, como que eu posso melhorar para resolver esse problema? É isso. Isso é trabalhar de forma inteligente. Não é ir lá se matar de trabalhar e aumentar num primeiro mês e depois cair. Por quê? Porque você não tá tendo o quê? Clareza no que você tá fazendo. É como se você tivesse com os olhos todos vendados aí, tipo, eu tô trabalhando, eu tô indo, deixa a vida me levar. Não se sustenta. O que sustenta é você olhar pro seu número e entender o que ele quer dizer, conforme vocês mostraram aqui pra mim. Certo? Então isso é erro comum de baixo faturamento. Vamos agora falar sobre o lucro, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Erros comuns do baixo lucro. Flávia, além do faturamento meu tá baixo, meu lucro não tá bom, o que tá sobrando pra mim não tá suficiente, né? Ou então, às vezes você fala, não, meu faturamento tá legal, entra bastante no meu consultório, entra um número razoável pelo tamanho dele, pela estrutura de colaboradores em si, só que o que sobra pra mim não tá bom. Então, onde que tá o problema? Qual que é o erro disso? Precificação. Poxa, então se eu tô falando de lucro, claro, a primeira coisa é olhar o preço. Porque pensa aqui comigo, gente, se eu tenho paciente suficiente, eu tô trabalhando as horas totais ali disponíveis pro meu consultório, eu tô conseguindo converter, eu tô conseguindo vender, o meu ticket é legal, só que não tá sobrando, onde que tá o erro? No preço. O preço tá errado. E aí não adianta você fazer nada. Você pode se matar de trabalhar. Você pode trabalhar ali, ó, virado, sabe? Tipo, turno atrás de turno ali, ó. Não vai mudar, porque o problema tá no preço. Então, lucro baixo, problema no preço. Faturamento baixo, problema no ticket médio, nas horas trabalhadas, problema na quantidade de pacientes. Então, olha a diferença, tá? Outro erro comum aí do baixo lucro, despesas altas. Flávia, meu faturamento tá ok. Tá legal, não tá ruim pela minha capacidade, pela minha estrutura. Meu preço, eu já olhei, já fiz a sua precificação, já coloquei lá na planilha do 30+, tá ok meu preço. Tá dentro do aceitável. Mas, meu amigo, então por que não tá faltando? Despesa alta. Então também não adianta eu só olhar para o faturamento, não adianta eu só olhar para o número de pacientes, para a agenda cheia, se eu também tenho despesas muito altas, porque não vai fazer sentido no final do seu mês. Então o que eu tenho que fazer? Olhar para as minhas despesas, sentar, avaliar o que tem aqui de errado, o que é supérfluo, o que eu consigo melhorar, o que eu consigo renegociar. Então eu tenho que ter esse olhar de gestor, tá? De empresário. Eu vou olhar para minha empresa, esquece o lado dentista nesse momento, ativa o modo empreendedor. Depois, na hora que você sentar lá no mocho, ativa o dentista também, para você entregar o melhor da sua odontologia, tá bom? Que mais, gente? Erros comuns do baixo lucro. Faturamento baixo. Então, tá vendo como uma coisa puxa a outra? A gente falou do faturamento baixo. Agora, a gente, dentro do lucro baixo, tem faturamento baixo. Às vezes, as suas despesas estão ok. Vamos fazer o inverso. Vamos trazer esse raciocínio inverso. Flávio, meu preço tá certo. Já olhei a precificação, já coloquei lá na planilha do 30+, tá dentro do aceitável, dentro do que a planilha me diz para cobrar, certo? As minhas despesas, tá ok, tá tudo dentro aqui do aceitável também, tá saudável, só que eu não tô faturando bastante. Então, qual que é o erro do faturamento? Ticket médio, que a gente já conversou, poucos pacientes, que a gente já conversou, e horário de atendimento, que pode ser que não esteja ali cumprindo com a cadeira ativa, ou seja, com 100% dela trabalhando. Então, o lucro depende do faturamento.
Consegue entender isso? Que um dos erros do lucro é o faturamento baixo? Exemplo, preço tá ok? Mais uma vez. As despesas tá pequenininha, mas o faturamento também tá. Então, o lucro vai pro beleléu. Certo? Galera, alguém tem dúvida aqui sobre esses conceitos? Então, Flávia, dito tudo aí que você mostrou, quais são os erros do faturamento, quais são os erros do lucro, qual que é o primeiro passo que eu tenho que avaliar para aumentar o meu lucro ou faturamento? Então, o primeiro passo é você olhar para os seus números, é olhar para a sua realidade, é tentar encontrar os buraquinhos do seu balde. Então, uma vez que eu encontrei, cara, agora eu vou aqui, ó, na jugular desse problema aqui, ó, e eu vou matar esse problema. Mas agora eu já sei onde que tá o problema. Falando em problema, o problema da grande maioria é tentar fazer de tudo e não fazer nada. É tentar, fulano diz isso, viu um Reels ali do ciclano de 1 minuto e meio, acho que 1 minuto e meio vai resolver a parada inteira, sabe? Não vem e fica na live aqui do começo ao fim, não. Não vai para os eventos que a gente faz ali de 4, 5 horas, não. Não investe em comprando um curso ali que vai te dar conhecimento específico com profundidade, não. Vai lá ver um Reelzinho lá, um postzinho lá e acha que, agora eu tenho que fazer isso. Aí vai. E vai, e não resolve. Por quê? Porque tá sem estratégia. Entende isso? Ah lá, ó, a Évila falou, eu sei onde está o problema. Muito bom. Agora é botar a mão na massa, sujar as mãozinhas aí de terra, como se diz, né? Botar a mão na massa e resolver esse problema. Não tem como eu resolver um problema se eu não sei qual que é o problema. Como que eu vou ao médico e falo, médico, eu estou com febre? Sabemos que febre é um indicativo de algum problema, mas qual o problema? Como que ele vai me tratar se ele não sabe qual que é a origem do meu problema? Ele vai ficar dando tiro no escuro. E pode ser que ele gaste energia, que gaste dinheiro com vários medicamentos, com vários tratamentos e que não resolva o problema. Então, mais uma vez, eu preciso encontrar o meu problema. Certo? Flávia, mas eu não sei nem por onde começar. Aproveita o mês que está começando e anote tudo, minha gente. Então, quanto que tá entrando de dinheiro nesse consultório aqui? Hoje eu recebi R$200. Anota. Ai, Flávia, mas eu não sei mexer no sistema. Minha filha, aqui, ó, caderninho, ó, pega aqui, ó, R$200. Bota lá. R$200. Hoje saiu R$100. R$100 do quê? Especificidade, coloca lá, da internet, paguei a internet hoje. O que mais que entrou? Anota isso. Quando virar o mês, der 30 dias, você já vai ter uma base do quanto você fatura. Aí você já sabe se o faturamento tá baixo ou não. Flávia, mas como que eu vou saber? Poxa, é simples. Tem horas trabalhadas o suficiente? Já mostrei quais são os erros. Não, meu tempo ficou muito ocioso. Aquela cadeira lá, ó, nessa semana trabalhou só tal dia. Tem buraco na agenda? Flávia, tem. Mas ó, tem buraco na agenda, mas é por falta de pacientes que estão entrando, pacientes novos, ou é porque os pacientes que estão agendados não estão vindo? É falta. Flávia, eu acho que é isso. Entendi, é falta então? Então quer dizer que você tá me dizendo que os buracos que você tem na sua agenda não é pela falta de pacientes novos, e sim por falta de pacientes? Flávia, é isso mesmo. Poxa, onde que tá o problema? Vamos lá, vamos ver se... Pensa comigo. O buraco na agenda não é falta de pacientes novos. É falta de pacientes ativos. Onde está o problema? Pensem comigo, digita aí no chat. Quero ver se vocês estão afiados. Bora? Vamos ver quem acerta. Gente, bota a cabeça pra pensar. Isso é estratégia. Eu entendi um problema. O problema é buraco na agenda, um exemplo, tá? Só que eu identifiquei, tá? Esse buraco tá faltando gente aqui, mas tá faltando porque meu número de pacientes novos tá baixo ou porque os pacientes estão faltando? Tá faltando recepção. Acertou, Dr. Rodrigo. Também, né, meu mentorado aí, ó. Tem como errar. A gente bate nessa tecla.
Gente, a recepção. Se tá faltando, é porque a sua secretária não tá fazendo o serviço dela direito. Aí onde que você vai concentrar a sua energia? Treinar a sua secretária. E aí, só de você sentar do ladinho dela, muitas vezes você vai pegar o celularzinho da bendita e vai olhar, ela não tá mandando um lembrete de consulta. Ou, nossa, ela tá pedindo para confirmar e os pacientes estão tudo desmarcando. Ela mudou o meu processo. Porque, na verdade, o meu processo era esse. Só que ela mudou. E por que ela muda o processo? Porque você não acompanha. Entende? Então, qual que é a solução para este problema? Sentar do lado dela, mostrar a importância de cada processo. Secretária, você não pode mudar um processo porque ele foi muito bem pensado dessa forma e dessa forma e dessa forma, por conta disso, disso e disso. Se você mudar, nós vamos ter problema disso, mais Y e mais Y. Eu posso contar com a sua ajuda? Se você tiver dificuldade, você me aciona? E toda semana eu vou sentar aqui do seu lado, 15 minutinhos, 20 minutinhos, então a gente vai olhar para todos esses processos para ver, né? Para garantir que estão sendo feitos da melhor maneira. Tudo bem? Tudo bem. Ponto, resolvido. Então, olha a importância, falaram aqui fidelização, a Dawane, né? Também, a fidelização faz parte disso, só que a fidelização também está muito relacionada com o atendimento da sua secretária. A Flávia lá também, ó, minha aluna, secretária na hora da confirmação. Muito bom, galera. Feliz aqui que tem alunos meus respondendo tudo certo aqui, beleza? Não é problema de marketing, Ana, não é. Porque o buraco na agenda a gente simulou que não era pela entrada baixa de pacientes, e sim, né, de pacientes faltantes. Então não era problema de marketing nesse caso, beleza? Gente, então mais uma vez, o primeiro passo para eu conseguir melhorar o faturamento e o lucro do meu consultório é olhar para a minha realidade. É entender o que os meus números ou a minha situação tá querendo me dizer, certo? Pessoal, dito tudo isso, aqui é papum, 30 minutos de live. Eu espero vocês na próxima semana, nesse mesmo horário, 12:30, para a gente trazer mais conteúdos aí para te ajudar na eficiente aí gestão do seu consultório, tá? A fim de você o quê? Triplicar o seu faturamento. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!